Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Estamos no quarto domingo do Advento, já chegando no final deste sagrado tempo. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no quarto domingo do Advento costuma-se meditar a figura daquela que depois de Jesus é a pessoa que mais se destaca neste sagrado tempo do Advento. E hoje nós somos convidados a meditar sobre a figura da Virgem Maria. O Papa Emérito Bento XVI sintetiza de forma belíssima o Evangelho de hoje em 3 frases. A primeira: alegra-te, cheia de graça. A segunda: não tenhas medo. E a terceira: eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meditemos sobre a primeira mensagem central do Evangelho de hoje. Alegra-te, cheia de graça. Bento XVI diz que o Novo Testamento começa na Anunciação e a primeira palavra inaugural do Novo Testamento é Kyrie, alegra-te, que caritomene, alegra-te, favorecida de Deus. Aqui começa a nova lei, e não poderia ser com outra palavra senão esta, a alegria, pois a primeira palavra do Novo Testamento é um convite à alegria. Por quê? Porque o Evangelho, como o próprio nome já diz, é uma boa mensagem, é uma boa nova, é um convite que nos traz alegria. Estas palavras, alegra-te, cheia de graça, já o profeta Sofonias dirigia a Jerusalém. E a Virgem Maria representa a nova Jerusalém, a Jerusalém não desobediente, mas a Jerusalém pura, restaurada, imaculada. Deus quer habitar em ti. E Davi, na primeira leitura, deseja construir uma casa para Deus. Ele diz: Vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. E Deus fala por intermédio de Natã:
porventura, Davi, és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Não, não é Davi que construirá. Não é isso que Deus quer, Davi. Deus não quer uma habitação de cedro. Deus quer uma habitação humana. Deus quer uma morada viva. Ele quer habitar em nossos corações. O nome de Maria é substituído por cheia de graça, ou seja, a favorecida de Deus, a amada por Deus. A palavra graça tem duas conotações. Eu posso dizer Joana é graciosa, significando que Joana é bela. Mas eu posso dizer Josefina recebeu uma graça, ou seja, Josefina recebeu um favor. As duas conotações podemos dirigir à Virgem Maria. Ela é a cheia de graça, ou seja, cheia de beleza, a bela, a graciosa, mas sobremaneira ela é a favorecida, pois Maria, ao receber a graça de Deus, foi redimida do pecado original desde o início da sua concepção. Olhai para Maria, diz Santo Agostinho, e vede que tudo nela é graça. Ela não é Nossa Senhora das Graças, mas, sobretudo, Nossa Senhora da Graça. A segunda palavra é esta: não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo, Maria, pois tu carregas a Cristo dentro de ti, mas Deus carrega-te a ti. Não tenhas medo. Provavelmente Nossa Senhora ficou um pouco temerosa quando o velho Simeão tomou seu filho nos braços e lhe disse: este filho será um sinal de contradição, uma espada traspassará o teu coração. Mas, ao mesmo tempo, ressoava nos ouvidos da Virgem Maria: não tenhais medo, Deus carrega também a ti. E nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, diante das intempéries e tempestades da nossa vida, a não ter medo. Neste final de ano, marcado por tantos altos e baixos, né? Numa situação econômica na qual nós nos encontramos, nessa situação do próprio Covid, de uma certa insegurança, é importante que nós façamos nossas estas palavras do anjo: não tenhas medo. A terceira palavra: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E diz o Papa Bento XVI que Maria Santíssima antecipa a terceira invocação do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Sim, amados irmãos e irmãs, a consequência da graça de Deus em Maria é o abandono à sua vontade. E que nós possamos também, como ela, dizer: Senhor, estamos aqui. Faça a tua história na nossa história. Sim, Senhor, habitas dentro do nosso coração. Que nós, Senhor, sejamos a verdadeira manjedoura onde tu possas nascer. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Conta-se uma história de dois irmãos que se gostavam muito e eles moravam numa fazenda e as suas duas casas eram entrecortadas por um rio. Porém, num certo dia, eles se desentenderam a ponto de não conversarem mais um com o outro.
E o irmão mais velho começou a odiar o mais novo. E quando olhava para a sua casa, desejava até destruí-la. E num certo dia, eis que um homem bate à sua porta. E este homem trazia instrumentos de construção, na verdade era um carpinteiro, e estava desempregado e se colocou à disposição daquele fazendeiro e lhe pediu até emprego. E eis que o fazendeiro lhe disse: olhe, você está vendo aquela casa é do meu irmão. Eu não suporto olhá-la. Eu o odeio, porque ele me ofendeu, ele me machucou. E eu não quero mais olhar a sua casa. Então eu gostaria que você, como carpinteiro, fizesse uma cerca muito alta. Você vê que ali há uma pilha de madeira, e eu gostaria que você fizesse uma espécie de construção, de uma muralha, para que eu não pudesse mais olhar para a casa do meu irmão. E o carpinteiro, obedientemente, se colocou à disposição e disse: sim, farei o seu pedido. E nesse ínter, o irmão mais velho, ou seja, o fazendeiro, vai à cidade, enquanto que o carpinteiro começa a sua empreitada. E no final do dia, quando o fazendeiro volta, percebe que o carpinteiro, em vez de ter feito uma muralha ou um muro, fez uma ponte. E teve muita raiva. E quando ele começou a advertir o carpinteiro, ele percebe que o seu irmão mais novo vem de braços abertos e chorando e gritando por ele, querendo abraçá-lo. E ele ficou comovido e, num primeiro momento, fica até constrangido e corre também chorando em direção ao seu irmão. E naquele momento, ambos se abraçam e se perdoam mutuamente. Nesse íntere, o carpinteiro está presenciando aquele amplexo, aquela cena de perdão, de abraço entre os irmãos, e o fazendeiro lhe diz: fica conosco. Ele disse: sim, já fiquei com vocês, mas agora eu tenho que ir embora porque eu sou um construtor de pontes. E esse carpinteiro quem é? Jesus de Nazaré. E o que ele veio fazer no mundo? Destruir as muralhas, destruir os muros e construir pontes. E foi a sua vinda ao mundo, a sua encarnação, que se tornou a mediação, a ponte entre nós, homens e mulheres, com Deus. Jesus nos religou com o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.